todos, convidos para que possamos nos unirmos em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. A este nome 3 vezes santo, nós nos unimos nesta manhã para podermos dar graças, glórias e também cantar os louvores ao teu santo nome. Agradecidos pela graça, amado Pai, de nos despertar para um novo dia de vida e nos permitir também estarmos unidos neste momento para poder também ouvir a sua palavra, para poder, mesmo à distância, podermos sentir a tua presença entre nós. Rogamos que tu, através do teu Santo Espírito, conceda a cada um de nós a sabedoria divina e os dons divinos para que possamos ouvir e que possamos entender também a mensagem que tu tem para cada um de nós. Amado Pai, temos muito que agradecer. Agradecer pela saúde, agradecer pela proteção divina nos nossos caminhos, agradecer também pelo nosso trabalho de cada um, pela nossa família, por tudo aquilo que tu tem nos concedido. Mas agora queremos agradecer por esta hora, uma hora de bênção que tu nos oferece, uma hora em que tu nos alimenta através da palavra, e esta palavra tem muitos ingredientes que fortalecem a nossa fé, fortalecem a nossa esperança e também, amado Pai, nos ajuda na nossa caminhada até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nosso objetivo, de poder alcançar este dia, sendo ressuscitado ou sendo arrebatado. Mas é isso que nós queremos, por isso nós nos preparamos e agradecemos a Ti, agradecemos por tudo aquilo que Tu nos oferece, que abastece e preenche os nossos corações. Mas sabemos que nada disso, amado Pai, conseguimos entender ou receber com alegria, se não for pela atividade do Teu Santo Espírito. Por isso rogamos que nos dê sempre a comunhão, nos permita estar sempre em comunhão com o Teu Santo Espírito. Porque é Ele que revela para nós os segredos que estão colocados para nós no Evangelho. É Ele que esclarece para nós, amado Pai, quais são os seus planos, um plano de eternidade para cada um de nós. E poder enxergar isso com os olhos espirituais é o que nós queremos, e não com os olhos materiais, não com a sabedoria material. Por isso, amado Pai, colocamos em Tuas mãos os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas preocupações, pois Tu conheces todos, a cada um, sabe das dificuldades de cada um, das necessidades, e nós confiamos em Ti. Por isso deixamos tudo em Tuas mãos, fazemos aquilo que é necessário, mas rogamos para que Tu possa abençoar em tudo aquilo que nós fazemos, e agora, nesta comunhão de irmãos e de servos. Abençoe a cada um dos Teus servos, para que seja uma ferramenta útil em Tuas mãos, uma ferramenta verdadeira, aonde o Teu Santo Espírito ativa em cada um deles. Que nada daquilo que for falado seja manifestado apenas pelo homem, mas sim pelo Teu Santo Espírito. A cada um dos Teus filhos que também escuta, que ouve nesse momento, que está reunido, que também o Teu Santo Espírito opere em cada um deles, dando entendimento, dando também os dons da humildade para poder ouvir e aceitar, e aceitando poder também colocar em prática nas suas vidas, e principalmente se preparando, amado Pai, com humildade para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a oportunidade de unir também os nossos sentimentos e o nosso desejo de interceder por aqueles que estão enfermos. Muitos dos nossos irmãos estão com a sua idade avançada, já não têm mais o controle do seu corpo, das suas atividades e necessitam de cuidados especiais. Abençoe aqueles que também cuidam desses nossos irmãos. Muitos outros estão com a enfermidade em seus corpos, passando por momentos difíceis, de doenças. Também abençoe a cada um deles. Abençoe os médicos, os medicamentos, para que tudo possa correr bem, mas sempre conforme aquilo que é a Tua vontade. Dê forças para que possam aceitar também muitas vezes as situações. Aqueles que também estão partindo para a eternidade, para o além, que também, amado Pai, aqueles que partiram, fiéis também nessa esperança, que continue assim. Aqueles que precisam de ajuda, que ainda, amado Pai, como Seu Filho não veio ainda para nos buscar, temos toda a certeza que eles ainda têm a oportunidade de poder alcançar a salvação. Que também possam se arrepender e possam buscar em nosso Senhor Jesus Cristo a ajuda necessária. Muitas outras coisas podemos lhe pedir, mas Pai, olhe os nossos corações, apenas olhe os nossos corações e daquilo que nós realmente temos em nossos corações, que são sentimentos de amor, de paz, de alegria, que Tu possa nos conceder. No nome de Jesus te rogamos. Amém. Amém.
Amados, temos para esta manhã uma palavra que ela está escrita no livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, onde diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Até aqui. Muito obrigado, irmãos. Bom dia, amados irmãos e irmãs, todos aqueles que estão presentes ou aqueles que estão conectados também em todos os lugares. Desejo a todos um abençoado domingo e uma abençoada palavra também para todos nós. Temos hoje um primeiro domingo do mês de dezembro. Entramos agora também no período do Advento. E nós já sabemos há muito tempo o significado da palavra advento. É o momento de espera, o momento de estarmos aguardando por alguma coisa. E esta palavra que hoje nós temos, ela nos faz uma retrospecção e também uma projeção do futuro. A palavra que nós temos hoje do advento é que nós possamos nos fazer uma retrospectiva do passado e olhar também para o futuro deste advento que nos é prometido. O tema que nós temos para esta manhã hoje diz assim: o rei vem, como também está escrito no texto que nós podemos ler. E aqui nós podemos ler: o rei Jesus veio e ele retornará. Aí nós podemos entrar nesse tema que é essa retrospectiva, poder olhar para trás e lembrar da promessa que foi feita aqui em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, de que foi prometido que o Messias viria. E aqui realmente, nesta palavra que nós lemos, se cumpre a promessa da vinda do Messias. E é importante nós podemos relatar aqui de que o povo, ele aguardava sim ao Messias. Muitas vezes nós olhamos a palavra, nós lemos, ou então às vezes ouvimos, e a gente vê que Jesus Cristo veio, mas foi cumprido esta promessa que foi feita pelo profeta, já na época de Zacarias, quando ele pôde entrar também em Jerusalém, e da maneira que ele entrou, humilde, montado num burrinho, e aqui diz que o seu rei vem, justo e salvador. Também é um período que, naquela época, o povo judeu de Judá estava realmente destruído naquela época. Nós sabemos da história dos judeus até hoje, do povo de Deus, como que realmente era atacado por outros povos e saqueados, derrotados, tudo. E aqui a palavra promete que realmente ele viria um rei para eles, um rei justo, um rei que viria para trazer a salvação. Quando nós também olhamos e refletimos sobre aquilo que realmente aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós também podemos dizer assim: puxa vida, mas o povo também foi tanto tempo avisado, mas não se prepararam, não esperavam o Messias. Não, esperavam sim. Mas só que a maneira que o Senhor Jesus Cristo veio e apareceu para eles foi muito diferente daquilo que eles estavam esperando. A maneira que o Senhor Jesus Cristo veio para eles e que eles esperavam que ele viesse um Salvador, o quê? Para que pudesse livrar eles do jugo dos romanos, que os romanos pudessem ser expulsos ali de Judá, de Jerusalém, e fosse restabelecido o reino de Judá. Eles esperavam que vinha um rei que pudesse realmente trazer com um grande exército, que pudesse também trazer riquezas, e pudesse restabelecer o reino de Judá.
E não foi assim que aconteceu, nós sabemos disso. Por isso que realmente muitos deles se decepcionaram. A maioria do povo se decepcionou. O advento refere-se também a esse passado que nós queremos, e nós temos graça hoje de poder relembrar. Nós temos hoje a Escritura Sagrada que nos mostra, nos revela tudo aquilo que foi passado nessa época, e a decepção, podemos dizer, deste povo, mas porque eles na realidade não se prepararam da maneira que tinha que se preparar. Eles não conseguiram entender, através dos profetas, o que é o Messias. O que realmente esse Messias que foi prometido, esse rei que foi prometido, ele traria a este povo. Por que realmente eles não conseguiram entender a mensagem que foi manifestada? Porque quando a gente realmente projeta uma expectativa dentro daquilo que nós queremos, dentro daquilo que é a nossa necessidade, muitas vezes nós não conseguimos entender a realidade daquilo que nos é prometido. Qual é realmente a importância ou o fator daquilo que nos é prometido? E às vezes nós criamos uma expectativa muito grande, diferente daquilo que é a realidade. E aqui, se nós pegarmos a Escritura Sagrada no Velho Testamento, tudo aquilo que foi manifestado sobre a promessa que Deus fez de enviar o Messias, enviar aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que que viria trazer a salvação, e que pudesse entender e não projetar para aquilo que era a necessidade material deles, mas sim sempre no sentido espiritual, eles talvez poderiam entender como muitos outros puderam entender e seguir ao Senhor Jesus. Mas nós podemos ver que na maioria, quase todos não estavam muito preparados. Mas quando Jesus Cristo veio, o Messias veio e começou a ensinar, e aqueles que puderam entender a mensagem que ele trouxe, o motivo da sua vinda, começaram também a entender e a crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E diferente daquilo que como o povo esperava, Jesus Cristo trouxe o quê? Ele prometeu, Deus prometeu um rei que traria a redenção a este povo. Ou seja, a redenção que Jesus Cristo trouxe foi diferente daquilo que o povo esperava. A redenção que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe foi a redenção dos pecados. Ou seja, livrar o povo, a humanidade do pecado. E não livrar o seu povo do jugo dos romanos. Então, quando eles começaram a perceber isso, eles começaram a entender que, puxa vida, ficaram muito decepcionados. Porque até então ainda não conseguiam entender aquilo que realmente Jesus Cristo veio fazer. E se nós pegarmos também em Lucas capítulo 24 e 21, nós vamos ver que até os seus discípulos também se decepcionaram. Também ficaram assim, perdidos. É só lembrarmos também dos servos que também estavam, serviram com o Senhor Jesus ali, os discípulos, que quando Jesus Cristo foi crucificado, eles ficaram perdidos, e aí nós conhecemos a história dos servos que foram, ou dos discípulos, que saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, e Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para eles no caminho, foi conversando com eles, e até chegar em Emaús. Quando chegou em Emaús, ele entrou na casa com eles, quando estava ceando, aí, quando ele partiu o pão, aí eles entenderam que aquele era o Senhor Jesus Cristo e puderam voltar. Então nós podemos ver que até os seus, que ali estavam com o Senhor Jesus, que aprenderam dele, também estavam decepcionados, porque também ainda não tinham entendido qual era a magnitude, qual era o plano que ele tinha, o que era essa redenção dos pecados, ou seja, perdoar os pecados e livrá-los da paga do pecado, ou como diz na Escritura, o salário do pecado. Qual que era o salário do pecado? Como diz aqui, a morte. Então Jesus Cristo veio para perdoar os pecados e livrar-nos da morte, mas não da morte física, mas da morte da nossa alma. Então, o que nós podemos hoje entender desse advento é que nós podemos olhar para o passado, fazendo essa retrospectiva, e poder agora projetar o nosso futuro, projetarmos para aquilo que Deus quer fazer conosco. Por quê? Como diz aqui na palavra, o rei Jesus, ele retornará para as bodas do cordeiro.
Amados, essa palavra que nós temos, e esse plano, esse futuro que Deus tem colocado para nós, ele deveria nos alegrar sempre, porque tudo aquilo que nós olhamos para o passado e o povo não tinha noção do que realmente aconteceria com eles, ou o que Deus estava prevendo, não tinham essa ideia. Hoje nós temos totalmente, nenhum ser humano hoje pode dizer que não consegue entender os propósitos de Deus. Nenhum ser humano hoje que realmente tem a possibilidade de ler a Escritura ou de ouvir a palavra, não tem a possibilidade de não entender o que significa a projeção de olhar para o futuro e ver o que Deus tem prometido para cada um de nós. Porque tudo está relatado para nós. Quando nós vivemos e lemos a Escritura Sagrada, vemos os relatos dos apóstolos, vemos no final aquilo que está escrito em Apocalipse, nós podemos entender perfeitamente quais são os planos de Deus para cada um de nós. E a gente viver hoje como vivia no passado o povo, que não tinha grande noção, quando Jesus Cristo veio, que pôde explicar, também não conseguiram entender direito. Após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, muita coisa foi esclarecida. Mas para nós somos privilegiados hoje. O ser humano hoje que vive sobre essa terra, ele é privilegiado se ele der vazão para aquilo que realmente está escrito para nós, como diz a Escritura Sagrada, que nos relata tudo, do passado e para o futuro. Então nós, como seres humanos, sabemos tudo aquilo que realmente acontecerá. E aqui diz, o Rei Jesus foi prometido o Messias, que viria, e agora nós temos uma outra promessa, que é Jesus Cristo voltando para também trazer uma outra coisa, não mais para trazer o perdão dos pecados, mas sim, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que está prometido para o ser humano, ou o que está prometido para o cristão, a salvação eterna. Como é que nós podemos entender isso e nos prepararmos para esse momento? É poder crer e aumentar cada vez mais a nossa fé e o nosso conhecimento naquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Se no começo Ele prometeu que viria o Messias, Ele vai cumprir novamente essa sua promessa de mandar agora nosso Senhor Jesus Cristo enviar para poder trazer a nossa salvação. E o que é essa nossa salvação? Quem estará participando desta salvação no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqueles que forem ressuscitados dos mortos e aqueles que forem arrebatados dos vivos para poder viver esta salvação, para poder viver esta comunhão eterna com Deus. Então é necessário que nós possamos realmente estarmos nos preparando hoje. E como é que nós estamos preparando hoje? O exemplo é hoje dos que nós estamos fazendo. O servo podendo também servir ao Senhor, a cada um dos filhos que estão também ouvindo hoje, ouvir e fortalecer a sua fé, é poder realmente procurar esse entendimento, procurar realmente esta comunhão, viver já, como diz na oração do Pai Nosso, viver já o reino de Deus hoje sobre essa terra, nos preparando para poder viver este futuro. E aqui ele diz, em Hebreus no capítulo 9, no versículo 28, Jesus, ele diz assim, não voltará por causa do pecado, mas para conceder a salvação àqueles que estão preparados, fiéis e sacramentados, ou aqueles que estão sendo fiéis e aqueles que também viveram e estão participando também dos sacramentos do batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Porque isso também é fundamental. Jesus Cristo disse, aquele que não nascer de água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Você pode fazer a melhor coisa que for aqui sobre esse mundo, mas se você não for batizado, não aceitar o batismo, não aceitar o batismo com água, com o Espírito Santo, é porque você também não crê. É o cristão... Podemos dizer, o cristão meia boca. E o meia boca não entra. O que nós queremos entender isso? Nós temos que ter uma fé que ela seja convicta, que nós realmente temos certeza daquilo que nós estamos fazendo. E o Senhor Jesus Cristo realmente disse, se não nascer de água e de Espírito, não entrará no reino dos céus. Não é o homem que disse, foi nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos também, como filhos de Deus, nós temos que também crer em tudo isso daí. Então a história é isso, retrospectiva. Jesus Cristo
como Messias prometido para poder vir e trazer a salvação ao ser humano. O que é? A salvação do pecado. Para perdoar os pecados, através do seu sacrifício que ele fez, nós podemos poder crer no sacrifício que Jesus Cristo fez, e através desse sacrifício poder remir os nossos pecados. Primeira parte. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser para podermos viver a graça das bodas do Cordeiro. O que é viver as bodas do Cordeiro? Vamos lá na Escritura, vamos buscar isso aqui que está em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7. Amados irmãos, é emocionante a gente poder nos projetar para esse futuro e dizer, puxa vida, eu consegui manter a minha fé, eu consegui realmente mostrar através do meu coração ao Senhor que eu mereço estar junto com Ele. Porque, como diz na Escritura, a salvação é a graça de Deus, não é os nossos feitos, mas a nossa graça. E poder imaginar Jesus Cristo vindo, ressuscitando, se nós estivermos mortos, que Ele nos ressuscite, se nós estivermos vivos, que Ele nos arrebate, e poder estar e ver Jesus Cristo como Ele verdadeiramente é, porque ao sermos ressuscitados ou transformados, nós seremos transformados, estaremos num corpo celeste igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, e poder vê-lo como realmente verdadeiramente é, e viver as bodas do Cordeiro, ou viver a festa daqueles que venceram, daqueles que conseguiram realmente ser salvos. Então imaginemos isso. Hoje nós podemos ter uma ideia pequena, mas que realmente nos dá uma grande noção. Quando nós vamos a alguma festa, somos convidados para alguma festa, e nós participamos, seja um aniversário, seja um casamento, seja uma força, seja o que for, mas aquela festa linda, que nós realmente estamos muito bem preparados, muito bem vestidos, e aquele vem o fotógrafo, ele quer tirar foto, e nós queremos tirar foto, porque nós sabemos que estamos bonitos, nós estamos... Que alegria, poder compartilhar a alegria daqueles que estão... Imaginemos nós espiritualmente, estarmos realmente vestidos num corpo celeste, sabendo, puxa vida, eu sou hoje, eu consegui, eu tenho a vida eterna, porque realmente é isso que Jesus Cristo promete, voltar para trazer a nossa salvação, possibilitar a salvação daqueles que permaneceram fiéis, que estão se preparando, daqueles que mostraram em todas as circunstâncias da sua vida, em primeiro lugar, o amor a Deus, o amor ao próximo, e poder viver esta alegria. Mas não para por aí, não para por aí. Tem uma palavra que eu sempre ouvi, e sempre que eu tenho oportunidade também, eu coloco para todos. Tudo que nós vivemos sobre essa terra, amados irmãos, olhemos fisicamente a nós temos um tempo muito curto para viver sobre essa terra, e a nossa vida é muito medíocre. Se você for analisar, a nossa vida é muito medíocre, comparando com aquilo que Deus tem prometido para nós. Mas tudo aquilo que nós vivemos sobre essa terra, são experiências de fé que nós vivemos. Tudo que nós vivemos, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, são experiências. É como nós estamos fazendo um estágio sobre a terra. Por quê? O mais importante é nós entendermos também esta mensagem. Jesus Cristo virá, nós participaremos com eles da boda do Cordeiro. Mas, o que diz aqui? Jesus Cristo voltará, após o tempo de tribulação, com os seus sacerdotes, para reinar e pregar o Evangelho durante 1000 anos. E quem são esses que voltará com o Senhor Jesus? Aqueles que estão participando hoje da boda do Cordeiro. Aqueles que venceram, aqueles que foram arrebatados ou foram ressuscitados, que estão já no seu corpo celeste, voltarão no tempo de paz para poder pregar este Evangelho. E nós queremos fazer parte disso. E como é que nós vamos pregar o Evangelho? Como é que nós vamos ajudar tanta gente que está passando por momentos pior do que a gente estamos passando hoje? Aqueles que venceram, aqueles que hoje estão fazendo, como nós, um estágio sobre essa terra, estão se preparando, mostrando que independente das nossas lutas, independente das nossas dores, independente das nossas dificuldades, nós mantemos a nossa fé e confiamos em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós faremos. Depois disso aqui, que não para também por aí. Poxa vida, até quando nós vamos ficar nisso? Tem mais uma etapa ainda, quando diz que nosso Senhor Jesus Cristo
depois dos 1000 anos de paz, soltará novamente Satanás. E Satanás voltará para poder também, por um pequeno período de tempo, infernizar novamente toda a população. E mesmo nesse período de 1000 anos de paz, onde estará Jesus Cristo e os seus sacerdotes pregando o Evangelho sem a interferência de Satanás, na Escritura diz, mesmo assim depois muitas e muitas pessoas darão ouvido também àquilo que Satanás estará trazendo. E aí depois Jesus Cristo diz, aí sim, ele destruirá completamente Satanás e aqueles que realmente também seguiram Satanás e não tem mais jeito, que virá o julgamento final. E nós não queremos, e nós não vamos passar pelo julgamento final. Mas aqueles que passarão por este julgamento serão aqueles que também serão destruídos como Satanás. Então, é necessário que nós possamos, amados irmãos, entender, viver, fazer essa retrospectiva e olhar para o nosso futuro. Porque é um futuro que queremos, cremos ou não, ele irá acontecer. E o que nós queremos? Nós queremos o melhor para nós. Nós queremos viver a comunhão eterna, porque Jesus Cristo, depois do juízo final, o que acontecerá? A nova Jerusalém será criada. A nova Jerusalém será criada. E essa nova Jerusalém, o que é? Tudo será renovado. E quem viverá nessa nova Jerusalém? Aqueles que venceram, aqueles que manteram a sua fé. Então, podemos dizer, puxa vida, como é fácil. Como é fácil, está tudo aqui escrito, mas por que nós não conseguimos realmente viver completamente, ou todos nós seres humanos conseguem realmente enxergar isso? Porque muitos ainda enxergam que nós vivemos apenas o humano e o material. Nós viemos para viver esse mundo e aquilo que realmente vive aqui é o mais importante, e esquecemos daquilo que realmente é o essencial. É olhar para trás. O povo esperava sim o Senhor Jesus. Mas infelizmente, da maneira que Jesus Cristo veio, não era a maneira que eles esperavam. Nós sabemos que nós queremos. Hoje nós temos bancos vazios em várias comunidades, nós vemos hoje a cristandade aparentemente crescendo, mas automaticamente ela não está crescendo da maneira que realmente deveria ser. Por isso que Jesus Cristo disse, será que encontrarei fé em alguma parte da terra quando eu voltar? Então, tudo isso tem realmente para nós um efeito muito, muito especial. Que nós possamos manter a nossa fé, que nós possamos lutar, que nós possamos vencer as nossas adversidades, vencer o nosso próprio eu e o nosso desânimo, porque nós queremos ser realmente parte daqueles que Jesus Cristo virá para buscar e quer comemorar com eles nas bodas do Cordeiro, que nós possamos vencer tudo isto. Amém. Está também comigo o pastor Geraldo, gostaria que ele pudesse também dar continuidade à palavra, por favor. Obrigado, coro. Amados irmãos, minhas queridas amadas irmãs, eu de agradecer ao amado Deus, mais uma vez, pela forma como nos ter conduzido esse dia importante, mais uma vez, para que possamos vivenciar o amor de Deus, mais uma vez, nesse domingo de gravação, primeiro dia do mês
de dezembro. Amados irmãos, acabamos de ouvir a palavra dada pelo nosso evangelista do distrito. Ele colocou a palavra cheia de Espírito Santo dentro dos nossos corações, como a gente pôde ouvir, detalhadamente a forma como Deus conduziu ele para falar conosco nesse altar da graça. Mas, amados, hoje em dia muito especial, como a gente pôde ouvir, a gente está numa época de advento. Advento para nós, a gente já sabe, temos algum tempo já com a nossa fé, que é um tempo de espera. Mas, amado, no esperar, muitas das vezes quando a gente receber boas novas, como uma vez, Deus sempre enviou essas boas novas ao ser humano. Os anúncios de que, na verdade, Ele vai enviar o seu Filho primogênito um dia para que salve todo mundo. Era boas novas nessa época. E o povo estava na espera. Por isso que é o tempo de advento, que significa o tempo da espera. Quer dizer, a gente precisa esperar. Mas, amados irmãos, na espera, muitas das vezes, quando a gente recebeu boas novas, às vezes a gente fica ansiosos. Fica pensando, como é que é? Como é que vai ser? Na verdade. Muitas das vezes a gente pensa, não. Será que pode ser boas coisas ou não? O que vai acontecer? Isso coloca um momento de reflexão dentro dos nossos corações, para entender o que é, como a gente ouviu na prédica do nosso evangelista. Mas, amados, tem uma coisa muito importante. Nessa espera, nessa convicção de que, na verdade, pode acontecer, a gente pensa o presente, mas também precisa lembrar do futuro. Porque é isso aí que Deus sempre quer que a gente viva no mundo. E ser preparado, viver o presente e lembrar o futuro. Na sua prédica, ele foi mais longe. Quando a gente lembra, quando Jesus ia entrar para Jerusalém, foi tudo humilde, como a palavra mostra-nos aqui na Zacarias 9, versículo 9. Foi um servo que entrou humildemente. Mas, amados, o povo estava ansioso. Mas, se a gente notar, ele estava olhando prosperidade. Ele estava olhando o presente. O que Jesus vai fazer? Se chegar aqui, vai fazer o que para nós? Alguns pensavam, como a gente ouviu, talvez os jugos dos romanos. Tirar, talvez, o sofrimento que eles passavam e chegar como um rei de luxo e mudar a vida deles. Amados, hoje a gente pode fazer a mesma coisa e vai ser falha para nós. Se a gente pensar que vivenciamos Igreja Nova Apostólica hoje, forte, vivos todos os dias, e ter esse privilégio de receber as riquezas na nossa volta, amados, a gente está um pouquinho errado, se pensamos assim. O presente, com certeza, é valioso hoje para nós, mas a gente vivenciamos a nossa fé para o futuro, a vinda de Jesus Cristo. Porque muitos serão chamados, como a Bíblia nos ensina, mas poucos serão escolhidos. E desses poucos, nós queremos fazer parte. Por isso, hoje, a nossa reflexão tem que ser isso. Lembrar de que, mesmo os ansiosos do que vai acontecer no futuro, mas queremos fazer parte. Essa aí que deve ser a nossa convicção, entender que o reino de Deus, a gente viverá um dia, 1000 anos. Por isso, amados irmãos, é um momento muito alegre, momento de advento, tempo de reflexão, reflitamos positivamente, porque um dia viveremos com Deus. Amém. Acho que foi domingo passado, a palavra de domingo passado dizia também sobre a vinda de Jesus. 2 estarão no campo, uma será levada, outra será deixada. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão no moinho, uma será levada, outra será deixada. E ainda diz mais, em Lucas, 2 estarão na cama, dormindo, ou pode ser até, podemos dizer,
talvez enfermo, numa cama, um será levado, outro será deixado. Isso nos mostra exatamente a palavra que também falou o nosso pastor. Muitos são chamados, mas poucos serão levados. Eu quero ser levado, seja ressuscitado, transformado ou arrebatado. Eu espero que realmente eu consiga chegar, como todos nós. Não importa a maneira, mas eu queremos realmente chegar. Se estiver lá embaixo. Mas por que também nos fala? Jesus Cristo na palavra diz assim: quando Ele vier, ressuscitará dos mortos aqueles que viveram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente já tem uma divisão. Não são todos que serão ressuscitados, sim aqueles que manteram a sua fé. Arrebatará dos vivos aqueles que realmente mantêm a fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Então também mostra que muitos serão levados, outros não serão levados. Então nós estamos trabalhando para poder sermos levados de alguma maneira. Mas nós podemos esquecer também que nessa vinda de Jesus Cristo, no tempo de tribulação, também, no tempo de tribulação, alguns serão também arrebatados e serão ressuscitados, daqueles que são chamados de mártires. Mártires são aqueles que não se deixarão marcar pela, como diz na Escritura, ter a marca da besta, e eles entregarão a sua vida, declarando a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma fase depois do arrebatamento. Essa será o segundo arrebatamento daqueles que entregarão a sua vida para poder ir negando a Satanás. Então também é um período. E nós não queremos viver esse período. Nós não queremos ser mártires. Nós queremos estarmos na primeira ressurreição, no primeiro arrebatamento, e não no segundo. E aqueles que estiverem no segundo também viverão essas festas. Mas nós não queremos passar por esse momento. Nós queremos ser os primeiros. Então, amados, que nós possamos realmente sempre olhar aquilo que nós temos de importante, viver a nossa fé, entregar verdadeiramente o nosso coração a Deus, para que Ele possa trabalhar dentro de nós. Esta é a palavra que nós temos desse primeiro domingo de Advento, onde nós teremos também mais 3 domingos de Advento, onde também teremos essa preparação e o fortalecimento das palavras referente a esta volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos um abençoado domingo e amém. Eu não lembro agora se hoje nós vamos ter coro ou não. Oração. Então tá bem. Amados irmãos, convido a todos para que nesse momento possamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, bom Pai, chegamos também agora ao final desta hora. Rogamos na oração inicial que Tu nos deste uma palavra muito abençoadora, e que pudéssemos viver e sentir a Tua presença entre nós. Agora, no final desta hora, nós podemos agradecer-te por mais uma vez ter atendido também os nossos pedidos, por ter vivido esta hora de paz e de bênção, aonde através deste alimento que Tu nos concedeste, pôde trazer mais uma vez para nós a maneira e o fortalecimento da nossa fé, poder trazer também em detalhes a história da projeção, ou projetar o nosso futuro mais uma vez, e um futuro que nós não estamos programados, mas sim Tu programou para nós. Tu projetou esse futuro para nós. Basta nós querermos viver este futuro. E nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos tentando fortalecer sempre a nossa fé, a nossa confiança. Apesar de tudo aquilo que nós vivemos,
as adversidades. Hoje também, amado Pai, como nós sofremos com tanta influência do mundo nas nossas vidas, que quer roubar de nós esta certeza, quer roubar de nós esta paz, mas nós estamos vencendo. E hoje vencemos mais uma batalha. Pudemos estar novamente diante do Teu altar para ouvir-Te, para poder viver esta comunhão. E assim nós queremos viver até o último dia, até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos permitir sempre com que o Teu Santo Espírito ative em nós, conduzindo e dirigindo nossos pensamentos, nossos sentimentos e também as nossas atitudes, para que assim nós possamos sempre demonstrar o nosso amor e a nossa obediência àquilo que é a Tua vontade. Nos abençoe em tudo aquilo que for necessário, Pai. Nos abençoe também em mais esse dia, proteja-nos sempre com os Teus anjos e que possamos estar sempre com os corações abertos para poder entregar a Ti. Em nome de Jesus te rogamos, te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Temos um hino para o final? Então, por favor. Muito obrigado e até sempre.